Nessa segunda aula, a gente vai estudar espaços vetoriais. Na aula anterior, a gente estudou vetores. E agora, então, a gente vai estudar o espaço onde esses vetores pertencem. Bom, como é que a gente define o que é um espaço vetorial? Quando que um conjunto de vetores é um espaço de vetores, ou é um espaço vetorial, tá? Bom, então a definição é um conjunto V não vazio é um espaço vetorial sobre os reais. A gente só diz espaço vetorial, mas é um espaço vetorial sobre os reais, se e somente se as seguintes condições estiverem satisfeitas. Primeiro, que existe uma operação de adição, significa que a cada par ordenado U e V pertencente ao conjunto V, implica que há uma soma U mais V que também está em V. Isso significa dizer que esse conjunto é fechado em relação à operação de adição. A outra propriedade importante é a propriedade da multiplicação de um escalar por um vetor. Bom, para ser fechado em relação à operação de adição, ele tem que satisfazer as seguintes condições, as 4 condições que nós vamos dar agora. Primeiro, propriedade A é a propriedade comutativa da adição. Significa que das dois vetores U e V, nesse conjunto V, U mais V é igual a V mais U. Ou seja, tem que valer a propriedade comutativa da adição. A segunda propriedade é a propriedade associativa. Ou seja, que a adição de U mais V mais W é igual a U mais V mais W. A outra propriedade é a C, é a existência do elemento neutro. O elemento neutro é o vetor nulo, tá? Existe um elemento neutro em V, tal que qualquer que seja o vetor U de V somado com esse elemento neutro, dá o próprio U, tá? E a propriedade D é que para todo vetor de V, existe o seu simétrico, que a gente denota por menos U, tal que a adição de U com o seu oposto dá o vetor nulo, tá? Então esse zero que aparece aí a princípio em negrito é um vetor nulo, não é o zero real, tá? Depende do espaço que a gente vai trabalhando, ok? Vamos ver agora as propriedades do número real, da multiplicação do número real por um vetor. Bom, a propriedade é a seguinte: você tem um cartesiano R, cartesiano V, implicando em V, que é todo alfa número real, associado ao par ordenado U, e dá alfa U. Então, para ser fechado em relação à multiplicação, tem que satisfazer as seguintes condições, mais 4 condições. Dado alfa e beta, números reais, e U é um vetor que está em V, alfa é multiplicado, beta vezes U tem que ser igual a alfa beta vezes U. E a outra, a que a gente chama de distributiva da adição de números reais. Alfa mais beta vezes um vetor U é igual a alfa U mais beta U. Você está distribuindo essa operação. E a outra é a distributiva da multiplicação, que alfa multiplicado U mais V é alfa U mais alfa V. E a última propriedade é do elemento unidade. Ou seja, nesse conjunto tem que ter um elemento unidade, que aí no caso é o 1, que a gente representa por 1, que 1 vezes U é igual a U. Esse elemento unidade funciona como se fosse um elemento neutro para multiplicação. Ele não altera, ao fazer o produto, ele não altera o vetor no produto, tá? Então isso aí, quer dizer, você tem um conjunto V, não vazio, que satisfaz essas 8 propriedades. Esse conjunto a gente chama de um espaço vetorial. Então, para ser um espaço vetorial, tem que satisfazer 8 propriedades. No fundo, você tem que ser fechado em relação à soma de vetores e fechado em relação à multiplicação de um escalar por um vetor. Esse escalar aí, a gente está tomando um escalar real. Poderia ser complexo, tá? Quando esse escalar é o real, a gente fala espaços vetoriais sobre R. Se fosse complexo, seria espaço vetorial sobre os complexos. Todas as propriedades que valem para os reais, valem também para os complexos. Portanto, a gente vai sempre falar só sobre os reais, tá?
pela similaridade, você pode fazer a mesma coisa pelos complexos. Bom, então, esses elementos, os elementos que pertencem ao espaço vetorial, são chamados de vetores. Tá? Nós vamos ver diversos tipos de espaços vetoriais, que para os números reais, para o R2, para o R3, para o Rn, todos esses elementos são chamados de vetores. Vamos ver espaço dos polinômios, quer dizer, os elementos do espaço polinomial são polinômios, que também são vetores. O espaço das matrizes, né? Ele é formado, os elementos que pertencem ao espaço de matrizes são matrizes, que também a gente vai chamar de vetores. Então, espaço vetorial é um espaço de vetores. Alguns exemplos de espaços vetoriais. O primeiro exemplo, a gente vai pegar o R2, né? Nós vimos na aula passada que o R2 é o cartesiano R cartesiano R. Bom, ele é formado pelos pares x, y, tal que x e y pertencem aos reais, tá? Então a gente diz que esse é um espaço, ele vai ser um espaço vetorial com a operação usual de adição e a operação usual de multiplicação. O que significa operação usual? Tá? A operação usual é o seguinte: se você pega dois vetores, né, no R2, aí, que é o exemplo, pega dois pares, x1 e y1, x2 e y2, somar esses pares ordenados, somar cada componente respectiva. Ou seja, você vai somar x1 com x2 e y1 com y2. Isso é operação usual de adição no plano, né, no R2. E a multiplicação de escalar, você pega um escalar alfa para multiplicar um par ordenado x1 e y1, esse escalar vai multiplicar cada componente do par ordenado por alfa. Então vai ficar alfa x1, alfa y1. Por isso é importante você dizer, nós vamos ver daqui a pouco, que o R2, com outro tipo de operação, pode não ser um espaço vetorial. Então, é importante salientar que o R2 é um espaço vetorial quando munido da operação de adição e a operação de multiplicação de escalar usual no sentido que está aí na tela para vocês. Ok? Bom, agora a gente tem que verificar se realmente o R2 é um espaço vetorial. Para isso, a gente tem que verificar aquelas 8 propriedades que nós definimos anteriormente. Nós estamos considerando aqui o par U, é um par ordenado x1 e y1, porque está em R2, e o V, um par x2 e y2. Muito bem. A primeira propriedade que nós temos que mostrar é a propriedade comutativa da adição. Então, veja bem, você tem U mais V é o par x1 e y1, V é o par x2 e y2, você vai somar esse par ordenado, vai somar cada componente respectiva, então vai dar um par x1 mais x2, y1 mais y2, que isso é igual. Bom, somar x1 mais x2, como x1 e x2 são números reais, tá? Você pode permutar. x1 mais x2 é igual a x2 mais x1, porque isso aí são números reais. Cada elemento do par ordenado é um número real, portanto, a gente sabe que nos números reais você pode A mais B igual a B mais A. Então você pode trocar essa soma, esses elementos da soma, então vai ficar x2 mais x1, y2 mais y1. Agora você pode desmembrar novamente, você vai ficar com o par x2, y2 mais x1, y1. Ou seja, você tem V mais U. Então U mais V é igual a V mais U. Ok? Então a primeira propriedade da comutativa da adição está satisfeita. A segunda é associativa. Bom, vamos tomar novamente o U com par x1, y1, o V, x2, y2 e o W, x3, y3. Bom, primeiro você faz U mais, você faz a soma de V mais W. Ao somar V mais W, você vai ficar com par x1, y1 mais. Aí você vai ficar com, só somar V mais W. Ao somar V mais W da operação usual de soma, que você vai ficar com x1, y1 mais o par, que é x2 mais x3 e y2 mais y3. Agora você pode somar também o primeiro par ordenado com o segundo par. Aí você vai ficar com a terna x1 mais x2 mais x3 e o segundo elemento y1 mais y2 mais y3. Novamente, como todos esses números são números reais, você pode, a ordem aí não importa, dado que são números reais. Então você modifica a ordem de tal forma
para você poder separar o que você quer provar. Você quer provar que o U mais D mais W é igual a U mais V mais W. Então você separa agora os pares que estão associados a U e V e depois separa o que está associado a W. Então você vai obter, separando isso, você vai ficar primeiro com x1 mais x2, um parênteses mais x3 e o outro par, y1 mais y2, em parênteses mais y3. E isso aí vai me dar U mais V mais W. Ok? Então a segunda propriedade está satisfeita. Vamos ver agora a terceira e a quarta em relação à operação de adição. A existência do elemento neutro. Será que existe um elemento neutro no R2? É claro que existe. Existe o elemento neutro no R2 é um par ordenado cuja a primeira e a segunda componente são os números zeros. Ok? Muito bem. Então, para qualquer que seja o vetor U do R2, se você pegar o vetor U, somar com o vetor nulo, o que é isso? É x1, y1 mais 0, mais o par 0, 0. Então, somando as componentes dá x1 mais 0, y1 mais 0, que a gente sabe que dá x1, y1. Portanto, você tem U. Então, existe o elemento neutro de tal forma que qualquer que seja o vetor mais esse elemento neutro dá o próprio vetor. A quarta condição do elemento simétrico é o seguinte. Você tem, para todo vetor U do R2, né, claro que existe o simétrico, que são os simétricos de cada componente dos reais. Então a gente sabe que se existe o x1 no R, existe menos x1 no R também. Se existe o x2 no R, existe menos x2 no R. Portanto, existe um elemento simétrico menos U, o simétrico de U, tal que U mais menos U é igual. Aí você coloca o par x1 mais y1 mais o seu oposto, que é menos x1 menos y1. Ao somar isso, fazendo a operação adição usual, você vai ter um elemento neutro. Tá? Esse 0, 0 aí, que é o par ordenado do elemento neutro. Portanto, em relação à operação de adição, o R2, a operação de adição usual, o R2, é fechado em relação à adição. Vamos ver a segunda parte. A multiplicação de um escalar, tá? Considere então, vamos ver as quatro propriedades. Considere alfa e beta, números reais e o vetor U. Então, o que significa alfa vezes beta U? Primeiro você faz beta vezes U. O que é beta vezes U? Multiplicar um escalar por um vetor do R2, né? A multiplicação usual é beta que multiplica, como U é o par x1, y1, vai ficar beta x1, beta y1, tá? Bom, quando você tem, aí ficou alfa para fora do parênteses, tem beta x1, beta y1, que é um par ordenado. A multiplicação de um escalar por esse par ordenado, novamente você coloca o alfa para dentro multiplicando cada componente. Então você vai ficar com alfa, beta x1, alfa, beta, y1. Muito bem, agora você pode fatorar alfa e beta, porque eles são comuns aí. Fatorando alfa, beta, você vai ficar com alfa vezes beta, x1, y1, que é exatamente alfa, beta vezes U. A segunda propriedade é da distributiva da adição. Que alfa mais beta vezes U, o que é isso? Você pega alfa mais beta, define que é o par x1, y1, isso vai ser igual. Multiplicação de um escalar por alfa mais beta, você pode olhar o alfa mais beta como se fosse um número qualquer, gama, né? Então, o gama que multiplica um par ordenado. Então, entra o gama multiplicando cada componente. No caso, é alfa mais beta multiplicando cada componente. Aí você sabe que vale a distributiva em relação aos reais, quer dizer, alfa mais beta, aí na verdade, são três números reais, alfa, beta e x1. Então, vale a distributiva, vai ficar alfa x1 mais beta x1. Aí você distribui isso e separa alfa x1 com alfa y1, beta x1 com beta y1, que vai me dar, agora você fatorar alfa e fatorar beta, você vai ter alfa U mais beta U, ok? Faltam duas propriedades. A propriedade C, da distributiva do escalar em relação à adição de vetores, é o seguinte: você primeiro soma os dois vetores, pega a alfa, soma os dois vetores. Somar dois vetores nós já vimos anteriormente, que é somar cada componente. Somando cada componente, aí você vai multiplicar o alfa por cada uma das componentes do par ordenado. Bom, ao multiplicar, aí o alfa vai ficar multiplicado por x1 mais x2 e alfa multiplicando y1 mais y2. Isso você pode distribuir também, porque são todos números reais. Você distribui e vai ficar com alfa x1 mais alfa x2
depois no outro lado alfa y1, alfa y2, depois você desmembra, volta separando o que é alfa, o par ordenado x1, y1, x2, y2, e você vai ter então alfa U mais alfa V. Então vale essa propriedade para o R2. E novamente o elemento unidade, quer dizer, existe o elemento unidade que é exatamente o que é o elemento unidade? É o 1, né? O elemento unidade, 1 vezes U é o quê? É o 1 vezes o par x1, y1, que vai dar, quando você multiplica o 1 aí dentro, vai ficar 1x1, 1y1, que vai me dar, a gente sabe que o número real, o 1 vezes o x1 dá o próprio x1, o 1 vezes y dá o y1, portanto você tem o par ordenado x1, y1, logo você tem U. Então, no R2, utilizando as operações usuais de adição e a multiplicação de escalar, as operações usuais que nós definimos anteriormente, então o R2 é um espaço vetorial sobre os reais. Ok? Vamos ver agora outros exemplos. É claro que o que eu fiz, o que nós fizemos aqui para o R2, vale para o R3, vale para o R4, vale para o Rn. É a mesma coisa, desde que sejam usadas operações usuais de adição e de multiplicação de escalar. A mesma coisa vale para os reais, ok? Dá para a gente mostrar tranquilamente que isso aí todos são espaços vetoriais. A única diferença é que se você está no Rn, ao invés de você usar duas componentes como nós usamos no R2, você vai usar o n componente, mas tudo é a mesma sistemática. É bom lembrar que no R, né, quer dizer, os vetores no R são o quê? São escalares, ok? Muito bem. Quando você está com um vetor U no Rn, né, o vetor U no Rn a gente já viu que tem n componentes, x1, x2, xn. Esse formato que a gente coloca assim, horizontal, é um formato que a gente chama de formato de linha. Bom, no formato de matriz, você pode colocar isso em termos de coluna. Quer dizer, você poderia escrever a mesma coisa, o U no formato linha ou no formato coluna. É a mesma coisa. Sabe? Só que, nesse caso, com esse formato coluna, a gente chama de matriz coluna n por 1. O que é n por 1? Porque ele tem n linhas, se você olhar, tem n linhas, só tem uma coluna. Tá? É claro que depois a gente vai definir o que é uma matriz, mas esse vetor a gente simplesmente define como matriz coluna, simplesmente porque se você olhar, tem n componentes, portanto tem n linhas e tem simplesmente uma coluna, ok? Então vamos olhar esse vetor, vamos colocar esse vetor nessa forma de matriz coluna. E vamos olhar se com esse formato, quer dizer, esse formato dessas matrizes coluna n por 1, se essas matrizes são em espaço vetorial. Primeiro vamos definir o que é a soma usual e a multiplicação de escalar por essas matrizes coluna. É a mesma coisa quando tínhamos por linha. Quer dizer, se você tem duas matrizes, colunas n por 1, somar duas matrizes é somar cada componente. Então você tem a matriz coluna U formada por x1, x2, xn, a V, y1, y2, yn, somar essas duas matrizes é somar cada componente respectivo, ok? E é a mesma coisa que fosse em linha. E a multiplicação de escalar vezes U é multiplicar cada componente por alfa, ok? Então essa para nós vai ser a operação usual de matrizes coluna, ok? De adição e multiplicação de escalar. Então agora vamos definir uma matriz mesmo, né? O que vem a ser então uma matriz? A gente vai representar por matriz M, o conjunto de matriz M, M por N. O que é M cartesiano M? Significa que tem M linhas e N colunas. Lembra, anteriormente a gente falou que tinha uma coluna só, era N linhas e uma coluna. Agora a gente vai ter M linhas, tá? M linhas e N colunas, tá? E real aí porque são números reais, né? Os elementos da matriz são números reais. Então a matriz M por N, ela é representada dessa forma. Observe que a matriz tem M linhas aí, que os elementos, olha a primeira coluna, vai do A11, A21 até AM1, portanto você tem M linhas, e as colunas você vai ver A11, A12 até A1N. Então você tem N colunas, tem M linhas e N colunas.
O que eu gostaria de mostrar, de provar, é que se esse conjunto de matrizes reais de ordem n por n é um espaço vetorial, utilizando a operação usual que nós definimos na transparência anterior. Muito bem. Então vamos supor a existência de duas matrizes m por n nesse conjunto M. Então a adição de duas matrizes é a mesma ideia anterior. Você tem duas matrizes A e B, somar duas matrizes é somar componente por componente respectivas, tá? Quer dizer, você vai pegar o primeiro elemento, o A11, que é o primeiro elemento da linha, o primeiro elemento da coluna, vai somar o primeiro elemento da matriz B, primeiro elemento da linha e a coluna do B, quer dizer, elementos respectivos. Então, somar duas matrizes é somar cada componente respectivo. Se você chamar isso aí de C, então você vai ter uma matriz C1, C12, C13, C21, C22, C2N, ou seja, você tem a mesma cara, quer dizer, somar A mais B vai me dar uma matriz, ao fazer a soma, vai continuar me dando uma matriz que tem M linhas e N colunas com coeficientes reais, porque cada sominha dessa são somas de números reais, e a soma de números reais também me dá um número real. Então, a soma de A mais B é a soma respectiva. E a multiplicação do escalar é a mesma coisa. Você pega a matriz A, multiplicar a matriz, vai multiplicar cada componente da matriz por alfa. Ok? Bom, se você fizer o mesmo raciocínio das operações usuais, você vai ver que aquelas 8 operações que nós vimos para ser um espaço vetorial vão estar satisfeitas. Ou seja, somar duas matrizes. O que eram as 8 propriedades de seu espaço vetorial? Que a comutativa da adição, que A mais B é igual a B mais A. É claro que A mais B é igual a B mais A, porque no fundo, cada elemento é um número real, você pode trocar. Então, A mais B é igual a B mais A. Então, vale a comutativa da adição, vale a associativa, que é somar três matrizes, A, B e C, somar A mais B mais C é a mesma coisa que somar A mais B mais C, porque ao fazer essa soma, no fundo você tem simplesmente números reais que você pode associar, fazer a propriedade associativa dos números reais em cada elemento. Como você pode fazer em cada elemento, você fazendo em todos, você vai ter para a matriz, ok? Bom, quem que é o elemento neutro nesse conjunto de matrizes, né? M por N. O elemento neutro é uma matriz que tem todos os elementos aí zero, porque todos os componentes da matriz são zero. Observe que ela tem que ter a mesma ordem do conjunto. Ela tem M linhas e N colunas. E quem que é o elemento simétrico? É claro que você também tem um elemento simétrico, porque você vai ter, para toda matriz A, existe a matriz menos A, tal que A mais o seu oposto vai me dar a matriz nula. Basta pegar os simétricos de cada número real, que vai me dar, ao somar, como você soma cada componente, você vai ter a matriz nula. Tá? Então, aquelas operações, o conjunto de matriz é fechado em relação à operação de adição. Falta só aquelas propriedades em relação à multiplicação de escalar. Essas propriedades são bem simples também, porque você pode, no fundo, você tem só a multiplicação de escalar, você pode fatorar esses elementos, quer dizer, multiplicar por alfa vezes beta A, ou alfa mais beta vezes A é alfa A mais beta A. A outra propriedade é que alfa vezes beta vezes a matriz A vai dar a mesma coisa que alfa beta. Multiplicar separadamente o escalar é a mesma coisa que multiplicar conjuntamente pela matriz A. E a distributiva, quer dizer, você tem alfa, um número escalar alfa vezes a matriz A mais B é a mesma coisa que fazer alfa A mais alfa B. E quem que é o elemento unidade? Qual é o elemento desse conjunto de matriz? Qual é o elemento unidade que, multiplicado por uma matriz, mantém a mesma matriz? Esse elemento unidade, ele tem uma cara diferente. Esse elemento unidade é o que nós chamamos de matriz identidade. Então, o elemento unidade para esse conjunto de matrizes é a matriz identidade.
e ela tem zeros, exceto na diagonal. A diagonal é toda formada pelo número real igual a 1. Então, se você quiser a matriz de identidade vezes qualquer matriz A da mesma ordem, tem que ser tudo da mesma ordem, a matriz de identidade I vezes qualquer que seja a matriz M por N vai dar a própria matriz. Tá ok? Então, mostrar que o conjunto de matriz é um espaço vetorial com as operações visuais é bem simples. Quer dizer, no fundo, você tem que mostrar que várias propriedades dos números reais, porque a matriz é formada por números reais. Então, no fundo, você vai trabalhando com números reais, ok? Então, esse conjunto de matriz M por N é um espaço vetorial quando utilizadas as operações usuais de adição e multiplicação de escalar que definimos anteriormente. Um outro exemplo diferente do que a gente está acostumado são os polinômios, tá? Pega um polinômio. O que é um polinômio de grau menor ou igual a n? Um polinômio de grau menor ou igual a n é definido da seguinte forma. É um polinômio A0 mais A1x mais A2x2 mais ANxn. Então vamos supor que pelo menos um desses AI seja diferente de zero. Esses AI são números reais, mas vamos supor que pelo menos um seja diferente de zero para não ficar tudo zero, né? Muito bem. Será que esse conjunto de polinômios também é um espaço vetorial? O que é somar dois polinômios? Qual é a operação que a gente define como operação usual de soma de dois polinômios? Imagine o seguinte, você tem dois polinômios, Pn e Qn, definido como aparece na tela. O que é somar dois polinômios? Somar dois polinômios é somar cada coeficiente respectivo. Então, aí no caso, somar Pn mais Qn é somar A0 com B0, é somar A1 com B1, é somar A2 com B2 e é somar AN com BN. Porque eles têm os mesmos coeficientes do termo x ao quadrado, x elevado a n. Ou seja, ao somar, o que você vai ter? Olha o que aparece na tela para você, A0 mais B0, A1 mais B1, A2 mais B2, AN mais BN, que multiplica, claro, a variável xn. Então, observe que, ao somar dois polinômios, você continua tendo um polinômio de grau n. Por que é o polinômio de grau n? Ora, porque se você definir AI mais BI como CI, você vai ter um polinômio C0, mais C1x, mais C2x2, mais CNxn, que é um polinômio de grau n. Tá? Entende? Dá para entender que agora, que a operação de adição entre polinômios também me dá um polinômio de grau n. Então ele é fechado em relação a essa operação de adição. Tá? E o que é a multiplicação de um escalar por um polinômio? Multiplicar um escalar por um polinômio é multiplicar cada coeficiente por alfa. Tá? Se você tem alfa vezes Pn, você vai multiplicar todos os coeficientes reais que estão aí, o A0, A1, A2, AN, por alfa. Então é a operação usual. Quem seria, nesse espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n, quem seria o vetor nulo? Bom, o vetor nulo para nós, aí no caso, seria o polinômio que tem todos os coeficientes zero. Tá? Todos os coeficientes que aparecem é zero. Então é 0 mais 0x mais 0x ao quadrado, assim por diante. Por quê? Por que ele é o vetor nulo? Porque se você somar o polinômio Pn com esse vetor nulo, vai dar sempre Pn, porque os coeficientes são todos zeros. Tá? E quem é o elemento unidade? O elemento unidade é o elemento 1 mesmo. 1 vezes o polinômio dá o próprio polinômio. Por quê? 1, você vai multiplicar todos os coeficientes do polinômio Pn por 1. Então você não vai alterar o polinômio. Esse é o elemento unidade do conjunto dos polinômios. Então é muito simples você mostrar que esse espaço dos polinômios é um espaço vetorial quando a gente estiver utilizando as operações usuais de adição e multiplicação de escalar que está aparecendo aí para vocês. Tá? Não é qualquer operação de adição, não é qualquer operação de multiplicação, tem que ser essas operações usuais aí. Ok? O exemplo 5 vou mostrar agora um exemplo de um conjunto que não é um espaço vetorial. Vamos inventar aí uma operação qualquer. Então, suponhamos que a gente está no R2, né? Lembra que a gente mostrou que o R2 é um espaço vetorial quando munido da operação usual de adição e multiplicação de escalar. Então, vamos inventar uma operação qualquer no R2. Você pega o R2, são os pares AB com A e B pertencentes reais.
A operação de adição é a operação usual, né? Quer dizer, você soma cada componente. E a operação da multiplicação escalar, eu estou inventando essa operação bolinha aí, tá? Então, alfa vezes essa bolinha vezes o par ordenado, o escalar só vai multiplicar a primeira componente. Então, eu quero mostrar aqui que se eu utilizar essa operação bolinha aí, o espaço R2 não é um espaço vetorial, né? Quando munido dessas operações. Bom, por que ele não vai ser um espaço vetorial? Porque não vai valer essa distributiva do escalar em relação ao vetor. Por quê? Bom, passa aí, alfa mais beta, bolinha U. Nós definimos que alfa mais beta, bolinha U, alfa mais beta, vamos supor que o vetor U, como está em R2, é um par AB. Então, quando você vai multiplicar alfa mais beta vezes o par AB, nós definimos que essa operação bolinha só multiplicava a primeira componente. Então, vai me dar alfa A mais beta A, tá? Na primeira componente B. Por outro lado, observe o que dá alfa bolinha U mais beta bolinha U. Quando você multiplica isso, alfa bolinha AB vai dar alfa AB. Beta bolinha AB vai dar beta AB. Bom, ao que você somar, como aí é a operação usual de soma de pares ordenados, você vai somar as componentes respectivas. Vai me dar alfa A mais beta A, e a segunda componente é B mais B dá 2B. Então, observe que alfa A mais beta A, 2B, e lá em cima, anteriormente aparecia alfa A mais beta A, no outro lado B. Então, não vale a distributiva da adição em relação a essa operação. Porque alfa mais beta bolinha U não é igual a alfa bolinha U mais beta bolinha U. Então não vale essa propriedade distributiva. Portanto, o R2 com essa operação inventada de bolinha aí não é um espaço vetorial. Por isso que é importante você falar que quando você está dizendo que um espaço vetorial que um conjunto é um espaço vetorial, você tem que dizer em relação a que operação, tá? Então, subentende-se que quando você está falando que o R2 é um espaço vetorial, está dizendo que ele é um espaço vetorial quando munido da operação usual, aquela operação comum que que nós vimos anteriormente, tá ok? Como sempre está subentendido isso, a gente simplesmente diz que o R2 é um espaço vetorial, mas entende-se que ele está munido dessa operação usual, ok? Vamos ver aqui algumas propriedades importantes de um espaço vetorial, tá? A primeira propriedade é que existe um único vetor nulo em cada espaço vetorial. A segunda propriedade é que todo vetor admite um único simétrico. A terceira propriedade é que se você tem três vetores, U, V e W, se U mais W é igual a V mais W, é porque necessariamente U é igual a V. A outra propriedade é que o simétrico do simétrico é o próprio vetor. Tá? A terceira, se existe dois vetores, U e V, né? Então vai existir um único X, tal que U mais X igual a V. E esse vetor X, ele será representado por V menos U. Observe que o X, na verdade, era uma soma de vetores. O X é V mais o oposto de U, que a gente simplesmente coloca V menos U, ok? A outra condição dado o escalar zero, né? O número zero, vezes qualquer que seja o vetor, dá o vetor nulo, tá? Zero vezes qualquer vetor dá o vetor nulo. E por outro lado, qualquer número real vezes o vetor nulo também me dá o vetor nulo. Bom, observando essas duas condições, então você chega à seguinte conclusão. Se para qualquer vetor U em V e para qualquer escalar real, se a multiplicação do escalar vezes U é igual ao vetor nulo, então tem duas condições. Ou porque o escalar é zero, ou porque o vetor é o vetor nulo. Tá? E a outra propriedade é que para todo U em V, existe o seu oposto, quer dizer, menos 1 vezes o U me dá o oposto, ok? Bom, nessa primeira parte, então vocês pegam o livro-texto
e faça os exercícios das páginas 167 e 168 do livro texto que nós adotamos. Tá? É importante que se faça esses exercícios para vocês ficarem familiarizados com esses espaços vetoriais. Bom, vamos ver o que é um subespaço vetorial. Tá? Um subespaço vetorial é simplesmente, se você tem um subconjunto, a definição é óbvia, né? Você tem um espaço vetorial. E S é um subconjunto de V, então S é um subespaço vetorial se S com um espaço vetorial. Tá ok? Então se S satisfaz todas aquelas 8 propriedades, né, de um espaço vetorial, ele por si só é um espaço vetorial. Sendo ele um subconjunto de V, que também é um espaço vetorial, então ele é chamado de subespaço vetorial. Tá ok? Mas um teorema importante que vai facilitar a gente provar que algum conjunto é um subespaço vetorial é o teorema a seguir. Por quê? Porque fazer todas aquelas 8 operações para provar que um conjunto não vazio é um espaço vetorial, às vezes é muito chato. Então, provar que um subespaço vetorial é bem mais simples, como a gente vai ver através desse teorema, ok? Então o teorema diz o seguinte: um subconjunto S não vazio de um espaço vetorial V é um subespaço vetorial de V, se estiverem satisfeitas as seguintes condições. As condições são: dados, olha que S é o subconjunto de V, dados 2 vetores em S, então a gente tem que mostrar que a soma desses 2 vetores também está em S, ou seja, é fechado em relação à operação de adição. A segunda, para qualquer escalar alfa, se só tomar um vetor U em S, alfa vezes U também tem que estar em S. Ou seja, para que um conjunto não vazio precisa para ser chamado de subespaço vetorial de V? Significa que se você pegar 2 vetores U e V em S, a soma vai estar lá, quer dizer, ele não vai sair desse conjunto S, e a multiplicação de qualquer número, de qualquer escalar por esse vetor, também não sai de S. Tá? Eu vou dar só uma ideia da demonstração desse teorema. Tá? Você toma, vamos supor que você tenha suponha que tenha U, um vetor U pertencente a S. Tá? Então a condição 2 diz o seguinte, que alfa vezes U pertence a S. Então se U está em S, alfa vezes U está em S pela segunda condição. Ok? Bom, o que eu quero, só voltando, o que eu quero mostrar aqui, se um conjunto não vazio satisfaz essas 2 condições, então ele satisfaz aquelas 8 propriedades do espaço vetorial. É isso que a gente precisa mostrar. Tá ok? Bom, então a condição 1 e a condição 2 são hipóteses para a gente. Ok? Eu quero provar as 8. Então, pela condição 2, você tem o seguinte: para todo vetor U em S, alfa vezes U tem S, para qualquer alfa real. Bom, se vale para qualquer alfa real, então vale para alfa igual a 0. Se eu pego alfa igual a 0, o que é alfa igual a 0? Tomando alfa igual a 0, vai ficar 0 vezes U igual, a gente viu a propriedade anterior, que qualquer que seja um escalar vezes o vetor, o escalar 0 vezes o vetor U, me dá um vetor nulo. Então, em S já existe o vetor nulo pertence a S. É a primeira condição que a gente precisava ter. Existe o vetor nulo em S. A outra condição do simétrico. Como vale alfa vezes U está em S, e alfa é número qualquer, eu posso tomar alfa igual a menos 1. Quando eu tomo alfa igual a menos 1, o que eu tenho? Menos 1 vezes U vai me dar o oposto de U. Então existe o elemento simétrico de U. Tá? E todas as outras propriedades é uma consequência de ter o vetor nulo e ter o simétrico e satisfazer essas 2 condições. Quer dizer, provar aquelas 6 condições restantes é bem simples, pelo fato de que, é claro que as 8 condições seriam a comutativa da adição, tá? U mais V igual a V mais U, tá? Como U mais V pertence a S, não é difícil provar que V mais U também está em S, tá? Dá 2 vetores quaisquer. Se a soma está em S, então vai valer a propriedade comutativa, tem que ser a propriedade associativa, a existência do elemento neutro nós já vimos aqui, a existência do elemento simétrico já está aqui, porque existe o elemento neutro, então a soma
de U mais o seu simétrico vai me dar o vetor nulo, e as outras propriedades da multiplicação do escalar também é muito simples de mostrar, ok? Então, agora, é fácil você mostrar que um subconjunto não vazio é um subespaço vetorial de V. Basta mostrar que ele é fechado em relação à adição e da multiplicação do escalar. Bom, uma observação importante é o seguinte, que todo espaço vetorial, ele admite pelo menos 2 subespaços vetoriais. Ele mesmo, porque todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, se eu tenho um espaço vetorial V, V é um subespaço vetorial de V também. E a outra é o subespaço nulo, porque em todo espaço vetorial existe um vetor nulo. Tá? E o vetor nulo é um subconjunto e é um subespaço. Por que é fácil você mostrar que o vetor nulo é um subespaço vetorial? Porque se você somar 2 vetores nulos, vai dar o vetor nulo, vale a comutativa, a multiplicação de um escalar por um vetor nulo também vai dar vetor nulo, ou seja, essas propriedades é bem simples mostrar que o vetor nulo é um espaço vetorial. Esses 2 subespaços vetoriais são os subespaços que a gente chama de triviais, ou seja, o subespaço, o V e o vetor nulo são subespaços triviais do espaço vetorial V. Os outros subespaços são chamados subespaços próprios, tá? Os subespaços diferentes de V e diferentes do vetor nulo. Então, o primeiro exemplo, vou mostrar que um subconjunto é um subespaço vetorial. Vamos pegar o espaço vetorial R2 munido da operação usual, operação de adição e multiplicação de escalar, ok? Vamos tomar S formado pelos pares ordenados que estão em R2 só com a seguinte restrição, que a segunda componente seja o dobro da primeira, ok? Então, evidentemente, que S é um subconjunto do R2. E vou mostrar que queremos mostrar que esse subconjunto é um subespaço vetorial. Então, para mostrar que é um subespaço vetorial, primeiro nós temos que mostrar que ele é não vazio, tá? Primeira condição. E ele é não vazio porque, pelo menos o par ordenado 0, 0 está em S. Porque se você pegar x igual a 0, a segunda componente é 2 vezes a primeira, é 0 também. Então, 0, 0 está em S. Bom, a condição de ser fechado em relação à adição, vamos provar que se você tem U e V em S, a soma está em S. Então, toma um vetor U qualquer em S, da forma x1, 2x1. Pega um vetor V qualquer da forma x2, 2x2. Eu quero mostrar, então, que a soma também é dessa forma. Quer dizer, a segunda componente é o dobro da primeira. Muito bem. Faça a soma U mais V com a operação usual que a gente falou anteriormente. Então, pega x1, 2x1, depois mais x2, 2x2. Quando você somar isso aí, no fundo vai ter x1 mais x2 e a segunda componente 2x1 mais 2x2. Ora, se você observar que x1 mais x2 pode ser um elemento x, então você vai ficar com x, 2x. Então esse elemento tem S, porque é um par ordenado da forma que a segunda componente é o dobro da primeira. Então, o U mais V está em S. A segunda condição é a multiplicação do escalar. Então, pega um vetor U qualquer de S. Então, o U é da forma x1, 2x1. A multiplicação usual do R2 é multiplicar cada componente por alfa. Quando você multiplica cada componente por alfa, você vai ficar com alfa x1, 2 alfa x1. Tá? Ia aparecer alfa vezes 2x1, que você pode comutar. Tá? 2 vezes alfa x1 é a mesma coisa que alfa vezes 2x1. Comutando, o que você fica? Você fica aqui. A segunda componente é o dobro da primeira. Tá? Se a segunda componente é o dobro da primeira, pertence a S. Portanto, o S também é fechado em relação à operação de multiplicação do escalar. Então, esse subconjunto que é não vazio é um subespaço vetorial. Mas, geometricamente, o que significa isso? Tá? Se você olhar aí no gráfico, você está vendo S, que é essa reta. Essa reta é formada pelos pares ordenados da forma x, 2x. Tá? Então, é a reta y igual a 2x. Então, se você pegar U e V nessa reta, se você somar esses dois vetores, você continua em S. Você não vai sair dessa reta para o plano. Continua em S. Isso significa ser fechado em relação à adição. Se você pegar qualquer vetor U aí e multiplicar por um número alto, o que você vai fazer é simplesmente aumentar o tamanho desse vetor. Você pode mudar o sentido desse vetor, mas você não vai mudar a direção. Vai ficar sempre em S. Então,
Então isso significa ser fechado em relação à operação do escalar, tá ok? Então, ser fechado significa que somar dois vetores você não sai desse conjunto e a multiplicação do escalar você não sai desse conjunto também, tá ok? Vamos ver agora um outro subconjunto do R2, tá? Vamos pegar esse S da forma, os elementos são da forma x 4 menos 2x, tá? Para todo x real, tá? Então a componente y é da forma 4 menos 2x. Muito bem. Esse elemento é o elemento que esse conjunto não é um conjunto vazio, porque você pode pegar x real, o x igual a 0, então existe o par 0 e 4. Então 0 e 4 lá, o conjunto é não vazio, tá? Mas será que ele é um subespaço vetorial? Será que ele é fechado em relação à soma? Se você pegar o par U igual a 1, 2, que pertence a S, né? Quando x é igual a 1, a segunda componente vai ser 2. E se você pegar x igual a 0, a segunda componente é 4. Ao somar 1 mais v, vai me dar 1 e 6. Ora, 1 e 6 não pertence a S. Então esse S não é um subespaço vetorial. Ok? É a mesma coisa que você podia... A multiplicação do escalar. Se você tomar um escalar qualquer, 4 vezes um vetor U qualquer de S, também não vai estar em S. Então ele não é fechado em relação à adição. Portanto, esse subconjunto é apenas um subconjunto. Não tem as propriedades de ser um subespaço vetorial do R2. Um outro exemplo importante é o exemplo das matrizes. Vamos considerar as matrizes 2 por 3. O que é 2 por 3? Que tem 2 linhas e 3 colunas. Ok? Nós vimos no anterior a matriz M por N. Vamos pegar, no caso particular, 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas com coeficientes reais. Então a matriz é da forma A, B, C, D e F. Todos esses elementos são números reais. E vamos considerar um subconjunto de V formado por A, B e F. Sendo que os elementos... o último elemento da primeira linha é 0 e o primeiro elemento da segunda linha é também 0. Então ele tem essa cara. Então é óbvio que S é um subconjunto de V. Porque V é formado por todos os números reais. E S é formado por todos os números reais, todas as matrizes reais que tem 0 na última e na primeira linha. O último elemento da primeira linha e o primeiro elemento da segunda linha. Então é um subconjunto. Tá? Então vamos mostrar agora que a primeira coisa que a gente tem que mostrar é que ele é não vazio. Ele é não vazio porque pelo menos a matriz nula pertence a ele, já que eu posso pegar A, B e F, são números reais, então em particular eu posso tomar como todos iguais a 0. Então esse conjunto é não vazio. Muito bem. Quero mostrar agora que ele é fechado em relação à soma. Então eu tenho que tomar duas matrizes de ordem 2 por 3 e mostrar que a soma vai me dar uma matriz 2 por 3 com a mesma característica. Qual é a mesma característica? Que sejam números reais, né? Os dois primeiros e os dois últimos, e aqui seja 0 e 0. Muito bem. Então toma duas matrizes quaisquer, de S, A1, B1, 0, 0 e 1, F1. Esse 0 é fundamental, porque tem que estar num conjunto S, o A. O B também está em S, então ele tem 0 e 0 nessas diagonais aí. E ele é formado por números reais A2, B2, E2 e F2. Então, quando você soma a operação usual, você faz a operação de soma, o que vai aparecer? Vai aparecer a mesmo tipo de matriz, porque A1 mais A2 é um número real. B1 mais B2 é um número real. C1 mais C2 e F1 mais F2 são números reais. Então, é a matriz que tem a mesma cara. É um número real, o elemento 0, o 0, número real. Então, a soma é fechada em relação à adição. Então, esse espaço, ele satisfaz a condição de ser fechado em relação à operação de adição. A multiplicação de escalar é trivial, porque multiplicar um escalar por uma matriz é multiplicar cada componente por uma matriz. Quando você multiplica cada componente, como alfa vezes o 0 é 0, então você vai ficar com a mesma cara, vai ficar com alfa 1, alfa B1, alfa E1, alfa F1. Quer dizer, tem a mesma característica do subconjunto S. Quer dizer, ela é fechada. Mesmo que você multiplique a matriz por alfa, ela continua dentro de S. Então, esse subconjunto, ele é um subespaço vetorial de quem? Das matrizes 2 por 3, tá? Que a matriz 2 por 3 é um espaço vetorial. Então, esse S é um subespaço vetorial
quando o espaço vetorial estiver munido das operações usuais de adição e multiplicação escalar. Um exemplo 3, que é um exemplo bastante importante, que a gente vai ver mais para frente, é de um sistema linear homogêneo. Considera um sistema linear homogêneo, né? Você tem aí, ele é homogêneo porque são todos iguais a zero, tá? Linear porque aparece x, y, z, não tem nenhum fator quadrático, uma potência diferente de 1, ok? E esse A11, A12, A13 e assim por diante são números reais, tá? Bom, então vamos denotar esses elementos A1, A12 com uma matriz. A gente chama de matriz do coeficiente. Então a matriz A é uma matriz dada por A1, A12, A13. O vetor solução que a gente está procurando é o x, y, z, e os termos independentes é o vetor nulo, 0, 0, 0. Bom, esse x para nós a gente vai chamar de vetor solução. Eu quero mostrar o seguinte, então aquele sistema linear, nessa forma matricial pode ser escrito da forma AX igual a 0, tá? Tudo isso é uma matriz, um vetor e o vetor nulo, vetor x e vetor nulo. Então vamos considerar esse S, formado por esses vetores x, que tem componente x, y, z, tal que AX igual a 0, tá? Então esse S ele é formado por todas as soluções do sistema homogêneo AX igual a 0, ok? Bom, eu quero saber se esse conjunto das soluções do sistema homogêneo é um subespaço vetorial, ok? Bom, primeira coisa a saber é se ele não é vazio. Não é vazio porque eu posso pegar o vetor x como vetor nulo. Então a matriz A vezes o vetor nulo dá o vetor nulo. Portanto, ele não é vazio. Existe pelo menos o vetor nulo ali. Bom, vamos considerar então, vamos verificar se esse espaço das soluções do sistema homogêneo é um subespaço vetorial, se ele é fechado em relação à soma e à multiplicação do escalar. Bom, para isso, vamos considerar duas soluções do sistema homogêneo, x1 e x2. Bom, se eles são soluções do sistema homogêneo é porque AX1 igual a 0 e AX2 igual a 0. Então, se ambos são iguais a 0, você pode somar. Ao somar, você vai ter AX1 mais AX2, o vetor nulo mais o vetor nulo dá o próprio vetor nulo, então vai ficar AX1 mais AX2 igual a 0. Isso você pode fatorar essa matriz A, tá? E fatorando a matriz A vai ser A que multiplica x1 mais x2. Bom, se A que multiplica x1 mais x2 igual a 0, é porque x1 mais x2 também é a solução do sistema homogêneo. Porque quem tem S são os vetores x, tal que AX igual a 0. Como A multiplicado x1 mais x2 é igual a 0, é porque x1 mais x2 tem S. Então, o subconjunto S é fechado em relação à operação de adição. E a multiplicação de escalar é a mesma coisa. Você tem, se x1 tem S, porque AX1 é igual a 0. Se você multiplica por alfa em ambos os lados da igualdade, alfa vezes AX1 é igual a alfa vezes vetor nulo, que dá o próprio vetor nulo. Portanto, alfa vezes AX1 é igual ao vetor nulo. Por outro lado, você tem esse alfa, você pode permutar com essa matriz, tá? Então, alfa vezes AX1 é a mesma coisa que A vezes alfa x1. Se A vezes alfa x1 é igual ao vetor nulo, então, porque alfa x1 também tem S, porque é uma solução do sistema homogêneo. Portanto, também é fechado em relação a... O S também é fechado em relação à operação da multiplicação do escalar, ok? Então, S, que é as soluções do sistema homogêneo, é um subespaço vetorial, ok? Bom, agora a gente vai aprender o que vem a ser uma combinação linear. É um conceito bem importante dentro da álgebra linear. Então a definição é a seguinte: um conjunto de vetores, V1, V2, Vn, né? Em um espaço vetorial. Então você considera V1, V2, Vn dentro do espaço vetorial. Nós dizemos que um vetor V pertencente ao espaço vetorial V é uma combinação linear desse conjunto de vetores V1, V2, Vn, quando V pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores Vi. Ou seja, V é igual a alfa1 V1 mais alfa2 V2 mais alfa-n Vn. Que a gente pode simplificar e colocar nessa forma de somatório, né? Alfa i VI, o i variando de 1 a n.
Então, dizer que V é uma combinação linear dos vetores V e I é exatamente dizer que existem escalares α1, α2, αn, tal que o V pode ser representado como essa soma. Ok? Observe que nem todos esses alfas aí podem ser iguais a zero, porque senão esse vetor teria que ser necessariamente vetor nulo. Ok? Um exemplo 1, tá? Vamos pegar o R3, né? Pega o vetor V1, que tem componente 1, 2, 1, pega o vetor V2, que tem componente 1, 0, 2, e o vetor V3, que tem componente 1, 1, 0, tá? Eu quero saber o seguinte, se eu tomar o vetor V, 1, 2, 4, será que esse vetor V é uma combinação linear desses vetores V1, V2, V3? Bom, para a gente saber se é uma combinação linear, então a gente tem que escrever V na forma de combinação linear. Então V é igual a α1, V1, mais α2, V2, α3, V3. O que nós precisamos é determinar se existe α1, α2, α3, de tal forma que essa soma represente o V. Bom, tome quem é V1, V2 e V3, substitua o V1, V2 e V3 pelo seu representante, do R3, multiplica α1 por V1, quer dizer, você vai passar os escalares para dentro dessa terna, ok? Depois somos os elementos respectivos, como na operação de adição usual. Aí você vai ficar com α1 mais α2, α3, 2α1 mais α3, α1 mais 2α2. Bom, agora a gente quer igualar com as componentes do vetor V, que as componentes do vetor V é 1, 2 e 4. Bom, igualando, quer dizer, 1, 2 e 4 tem que ser igual a α1 mais α2, α3, 2α1 mais α3, α1 mais 2α2. Então, eu tenho que mostrar que existem esses escalares α1, α2, α3 que dê igual a 1, 2 e 4. Isso aí você pode escrever simplesmente nessa forma de sistema linear. A primeira é α1 mais α2, α3 igual a 1. A segunda componente é 2α1 mais α3 igual a 2. E a terceira componente é α1 mais 2α2 igual a 4. Tá? Resolvendo esse sistema, e a gente vai aprender depois como resolve direitinho esse sistema, você obtém que α1 igual a 2, α2 igual a 1 e α3 igual a menos 2. Ou seja, V é uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Por quê? V pode ser escrito como 2 vezes V1 mais V2 menos 2 vezes V3. Ok? Então, dessa forma a gente mostra de que forma que V é uma combinação linear desses vetores. Isso está representado nesse gráfico. Olha, você está no espaço, V, vocês estão vendo V em vermelho, você tem V1, V2, V3, então, esse V pode ser escrito como uma combinação linear de V1, V2 e V3. É claro que essa combinação linear do V1 é para aumentar ou diminuir o tamanho de V1, mudar eventualmente o sentido, o V2 também, o V3 também. Quer dizer, você tem que ajustar os escalares de tal forma que quando você somar esses elementos, a soma de vetores vai me dar exatamente o vetor V. Tá? Então o vetor V é esse vetor que está representado aí para vocês. Um exemplo 2, tome o conjunto dos pronomes de grau 2. Por exemplo, V1 é igual a 2x² menos x mais 3 e o V2 menos x² mais 4x menos 2. A pergunta é, eu quero mostrar que se o vetor V, que é igual a 4x² menos 2x mais 6, é uma combinação linear de V1 e V2. Tá? Bom, de novo, eu tenho que usar a definição. V é uma combinação linear dos vetores V1 e V2, se V pode ser escrito da forma α1 V1 mais α2 V2. Isso é equivalente a dizer, pega o vetor V, que é 4x² menos 2x mais 6, pega alfa, multiplica V1, multiplicar alfa pelo polinômio, multiplicar cada escalar por alfa, na alfa1 no caso, e multiplicar o V2 por alfa, multiplicar esse polinômio, multiplicar cada componente por alfa2, aí você iguala quem? Iguala os coeficientes que tem a mesma variável. Ou seja, você vai igualar os termos constantes, os termos do coeficiente do x e os coeficientes x ao quadrado. Bom, igualando, você vai ter que 2α1 menos α2 vai ter que ser igual a 4, menos α1 mais 4α2 vai ter que ser igual a menos 2,
E 3 alfa 1 menos 3 alfa 2 tem que ser igual a 6, para fazer igualdade de polinômios, ok? Agora a gente tem que resolver o sistema, né? Resolvendo o sistema, a gente conclui que alfa 1 igual a 2 e alfa 2 igual a 0 é uma solução desse sistema. Observe que, realmente, se você tomar alfa 1 igual a 2 e alfa 2 igual a 0, satisfaz todas as 3 condições. Portanto, é uma solução do sistema. Isso implica que V, a gente não tinha colocado antes que V é uma combinação linear se ele for da forma alfa 1 V1 mais alfa 2 V2. Como alfa 1 é 2 e alfa 2 é 0, então V é igual a 2 vezes V1 mais 0 vezes V2, ou seja, V é simplesmente 2 vezes V1. Então, aquele polinômio que nós definimos, o polinômio V, é uma combinação linear dos polinômios V1 e V2. Ok? Soma, agora vamos introduzir um novo conceito, né? Um conceito de soma de dois subespaços. O que vem a ser a soma de dois subespaços? Você tem S1 e S2 subespaços vetoriais de V. S é uma soma se ele for representado simplesmente. S é representado simplesmente com a soma de S1 mais S2, a soma de dois subespaços vetoriais, tá? Que vem a ser o conjunto de todos os vetores U mais V, tal que U está em S1 e V em S2. Quer dizer, S é formado pelos vetores U de S1 e V de S2. Então a soma é U mais V de cada um subespaço, tá? Um teorema importante é o seguinte: ele diz que a soma S de dois subespaços vetoriais, S1 e S2, dois subespaços vetoriais de V, também é um subespaço. Então, se você pegar dois subespaços vetoriais e fazer a soma, ele também vai ser um subespaço vetorial. A prova disso é o seguinte: para a gente provar, a primeira coisa, se S1 é um subespaço vetorial. Então, se eu tenho o 1 e o 2 em S1, eu sei que a soma está em S1. Se eu tenho V1 e V2 em S2, como S2 é um subespaço vetorial, a soma também está no subespaço vetorial. O que eu quero mostrar é que, a primeira coisa, é que a soma, se eu pegar dois vetores de S, a soma também tem S. Tá? É a primeira propriedade de ser um subespaço vetorial. Muito bem. Então, eu tomei dois elementos S1 e S2. Então, ao fazer como S é igual a S1 mais S2, então, eu vou pegar os elementos de S1. O 1 mais V1 está em S, porque o 1 está em S1 e o V1 está em S2. Então, 1 mais V1 está em S. O 2 mais V2 também está em S, porque o 2 está em S1 e V2 está em S2. Então, eu quero saber se essa soma também está em S. Ora, ao fazer essa soma, tá? A soma desses vetores, eu vou ficar com o 1 mais o 2. Eu posso simplesmente fazer a associativa aí, a propriedade associativa, vai ficar com 1 mais o... Aliás, comutativa da adição, né? Comuto, e vou ficar com 1 mais o 2, mais V1 mais V2. Só que o 1 mais o 2 está em S1, e V1 mais V2 está em S2. Ora, então essa soma está em S1 mais S2. Se está em S1 mais S2, está em S. Então eu sei já que S é fechado em relação à operação de adição. Para provar a multiplicação, você toma um elemento, eu sei que se o 1 está em S1 e V1 está em S1, alfa 1 está em S1 e alfa V1 está em S1. Ora, então eu quero mostrar que se eu tomar o 1 mais V1 em S, eu quero mostrar que a multiplicação do escalar por esse vetor também tem S. Isso é simples, né? Pega o vetor em S, alfa, que multiplica o 1 mais V1, você distribui o alfa em cada componente, vai dar alfa 1 mais alfa V1. Agora, alfa 1 está com S1 um espaço vetorial e o 1 pertence a S1, alfa 1 está em S1, alfa 2 está em S2. Ora, então essa soma está em S1 mais S2, portanto está em S. Então a soma dos dois subespaços vetoriais realmente é um subespaço vetorial. Um exemplo bem simples, você pega S1 e S2, subespaços vetoriais do R3, tá? Então, vamos tomar S1 formado por todas as componentes A, B, com a terceira componente 0, tá? A, B são reais. S2, as duas componentes são iguais a 0 e a terceira é um C qualquer, um número real. Então, a soma direta
significa somar S1 com S2, você vai pegar todos os vetores U1 e S1 e somar com S2. Mas a soma usual de terna vai me dar o quê? A soma A com 0 da A, B com o número real 0 da B e 0 com C da C. Ora, ao somar S1 mais S2 vai me dar a terna ABC. Ou seja, na verdade, essa soma de dois subespaços é exatamente o R3. Tá ok? Só separei em dois subespaços vetoriais. Agora vamos falar sobre soma direta. Nós falamos simplesmente de soma de dois subespaços vetoriais. O que vem a ser uma soma direta? Então, considere dois subespaços vetoriais de V, S1 e S2. Diz que V é a soma direta de S1 e S2 e representa-se por essa soma com essa bolinha, essa é a representação de soma direta, quando S1 mais S2 dá exatamente o espaço vetorial V. Tá? E o único elemento comum que existe entre S1 e S2 é o vetor nulo. Porque tem que lembrar que todo subespaço vetorial tem que ter o vetor nulo. Tá? Então, se S1 e S2 são subespaços vetoriais, a interseção tem pelo menos o vetor nulo. Agora, para ser uma soma direta, primeiro precisa que a soma dê todo o espaço vetorial e que o único vetor comum a esse subespaço seja o vetor nulo. Tá? No exemplo anterior, quando nós pegamos S1 e S2, se você observar, o único elemento comum que tem entre S1 e S2 é o vetor nulo. E a soma dos dois subespaços S1 e S2 deu o R3. Então, aqueles dois subespaços vetoriais eram uma soma direta do R3. Tá certo? Aqui nós temos outros exemplos do R4, né? Você pega S1 com a segunda e a quarta componente iguais a 0, e o S2 com a primeira e a terceira iguais a 0, quer dizer, quando você somar vai dar o R4 e o único elemento comum é o vetor nulo. Então, S1 e S2 é uma soma direta do R4 e representa dessa forma. Uma outra propriedade é a interseção de dois subespaços vetoriais. Né? Você tem S1 e S2, dois subespaços vetoriais de um espaço vetorial V, por exemplo, e tome a interseção. O que é interseção? Né? A interseção de S1 com S2. São todos os vetores V do espaço vetorial, tal que V pertence a S1 e V pertence a S2. É a definição usual de interseção. Tá ok? Então, dizer que V pertence a S significa que V pertence tanto ao subespaço vetorial S1 quanto a S2. Não é difícil provar que esse conjunto, a interseção de dois subespaços vetoriais, também é um subespaço vetorial. Vamos ver um exemplo aqui. Pega o espaço vetorial V das matrizes quadradas de ordem 2. Né? São todos números reais, são matrizes de ordem 2 por 2. E vamos considerar S1 formado por primeira linha AB, a segunda linha são todos os componentes são zeros, e S2, a primeira coluna é A, C, e a segunda coluna é zero. Tá? Então você tem S1 e S2. Quando você faz a interseção, né, qual é a interseção aí? Qual é o único ponto comum? O elemento comum são as matrizes da forma A, 0, 0, 0. Então essa matriz é a matriz, essa matriz 2 por 2, que tem três componentes nulas, é a matriz de interseção entre S1 e S2. E esse S é um subespaço vetorial. É fácil você mostrar que isso é um subespaço vetorial, porque se você pegar dois elementos de S, né, ele só tem a primeira componente diferente de zero. Então, se você somar dois elementos ali, vai dar uma outra matriz que só tem o primeiro elemento diferente de zero, o resto tudo é zero. E se eu multiplicar por um escalar, vai ser multiplicar alfa vezes A, porque alfa vezes todos os outros dá zero. Então, ela é fechada em relação à soma e fechada em relação à multiplicação do escalar pela matriz. Então, S consequência da interseção de dois subespaços vetoriais é um subespaço vetorial. Lembre-se que S nunca é vazio porque S1 e S2 são subespaços vetoriais e, portanto, tem pelo menos o vetor nulo. Subespaço gerado. Então vamos considere aí um espaço vetorial V, né? Vamos considerar um conjunto formado por V1, V2, Vn, tá? Então é um conjunto de vetores que está contido dentro de V. Então A é só um conjunto, né? Não vazio, tá? Vamos supor que ele seja não vazio. E vamos considerar S
o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores V1, V2, Vn. Quer dizer, S o conjunto S de todos os vetores que são combinações lineares dos vetores de A. Eu quero mostrar que, se eu pegar todos os elementos de V, que são combinações lineares de V1, V2, Vn, esses elementos que são vetores, eles serão um espaço vetorial, um subespaço vetorial de V também, ok? Muito bem, como é que a gente mostra que o conjunto de todas as combinações lineares de A é um subespaço vetorial? Bom, então vamos pegar dois vetores U e V em S. Se U e V estão em S, é porque eles podem ser escritos como combinação linear dos vetores V1, V2, Vn, dos vetores de A. Então, U é escrito como α1, V1, mais α2, V2, mais αn, Vn. O vetor V, a mesma coisa, só que muda o escalar para beta. Então, U e V, eles estão em S, porque eles são combinações lineares dos vetores VI de A. Muito bem. Eu quero mostrar que esse S é um subespaço vetorial. Portanto, eu quero mostrar que a soma U mais V também tem S. Ok? Então, vamos fazer a soma U mais V. Ao somar U mais V, eu vou somar componente por componente. Tá? Somando a componente por componente, o que eu vou ficar? Ficar com α1 mais beta1 V1, α2 mais beta2 V2, αn mais beta-n Vn. Imagine que αi mais beta-i seja um gama-i. O que você tem? Que U mais V é gama1 V1 mais gama2 V2 mais gama-n Vn. Ou seja, U mais V é uma combinação linear de V1, V2, Vn. Portanto, U mais V está no conjunto S, pertence ao conjunto S. A outra condição da multiplicação de escalar, eu sei que U é uma combinação linear dos vetores U1, U2, Un, tá? E portanto, V1, V2, Vn, portanto, U é escrito como α1, U1 mais α2, U2 mais αn, Un. Multiplica por um lambda qualquer, ao multiplicar por um lambda, você vai ter lambda α1, lambda α2, lambda αn. Mas αn é um número real, lambda é um número real, lambda vezes αi qualquer é um número real. Portanto, aí você tem que o lambda U também é uma combinação linear dos vetores V1, V2, Vn. Portanto, lambda U também está em S. Ou seja, então o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores de A, dos vetores VI de A, é um subespaço vetorial. Nesse caso, a gente diz que é um subespaço vetorial gerado. Ok? Normalmente, você denota esse subespaço vetorial gerado pelos vetores V1, V2, Vn entre colchetes, né? Você escreve S igual o colchete V1, V2, Vn. Então, você sabe que esse subespaço vetorial, ele foi gerado pelas combinações lineares de V1, V2, Vn. Ou você denota, é menos usado, mas de qualquer forma, S é igual gerado por A, tá? G de gerador e A da matriz, né? A matriz que gerou esses vetores. E os vetores V1, V2, Vn são os geradores do espaço. Tá? A é o conjunto gerador. Por definição, imagina que A seja vazio. Tá? Então, por definição, se A é o conjunto vazio, o gerador de A é simplesmente um vetor nulo. Tá? Então, o espaço gerado pelo conjunto vazio é o vetor nulo. Então, essa é uma definição. Ok? Então, o conjunto vazio, as combinações lineares do conjunto vazio, entre aspas, é o vetor nulo. Tá? Então, o espaço gerado pelo conjunto vazio é o vetor nulo. Exemplo. Tome aí os vetores E1, E2. Com componente 1, 0 e 0, 1. Será que esses dois vetores, E1 e E2, eles geram que espaço? Eles geram R2, como é que eu posso verificar se eles geram R2? Bom, eu pego qualquer que seja o par XY, eu quero saber se eu posso escrever qualquer vetor do R2 com uma combinação linear desses dois vetores. Bom, então é fácil você ver que o XY, que é um vetor qualquer V, ele é escrito com uma combinação linear de quem? De E1 e E2. Por quê? Ele pode ser escrito como XE1 mais YE2. O x vezes 1, 0, o y, 0, 1. Ao fazer a soma, você vai ter xy. Então, qualquer que seja, qualquer par do R2 pode ser escrito com uma combinação linear dos vetores E1 e do vetor E2. Qualquer que seja. Isso significa que E1 e E2 gera todo o plano.
qualquer vetor do plano, ele é escrito com uma combinação linear de E1 e E2. Então, você diz que E1 e E2 é o conjunto gerador do R2. Os vetores, vamos pegar um outro vetor, E1, que tem 3 componentes, 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0, do R3. Tá? E vamos tomar S, é o conjunto das ternas, formado por x, y e a terceira componente de 0. Tá? X, y número real. Tá? Então, será que qualquer que seja o elemento x, y, qualquer vetor V de S pode ser escrito com combinação linear dessas ternas E1 e E2? Podem, por quê? Basta você colocar x, que o vetor V, esse vetor V de S é escrito com combinação linear de E1 e E2. Como é que você faz isso? Você pega a terna x, y, z igual a x vezes E1 mais y vezes E2. Substitua quem é E1 e quem é E2, você vai ter que toda a terna pode ser escrita com combinação linear desses dois. Ou seja, então esses dois vetores geram o conjunto gerador do subespaço S, onde o subespaço S é formado pelas ternas x, y, z. Ok? Um terceiro exemplo, mais simples ainda, você pega 3 vetores, E1, que é 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0 e E3, 0, 0, 1. Ok? Então, vou mostrar que esses 3 vetores, E1, E2 e E3, geram R3. Isso é bem simples. O que é gerar R3? Significa que todo elemento do R3 pode ser escrito com uma combinação linear desses 3 vetores. Ora, pega um elemento qualquer do R3. Um elemento qualquer do R3 é formado pela terna x, y, z. Bom, se você tem x, y, z, é fácil você mostrar que x, y, z pode ser escrito como x vezes E1 mais y vezes E2 mais z vezes E3. Então, E1, E2 e E3 é o conjunto gerador do R3. Ok? Veja o gráfico aí, qualquer terna x, y, z, ele é escrito com uma combinação linear dessa base, que a gente chama de base canônica, a base canônica do R3, tá? Você tem E1 e E2, observe que se você tem um E1 e E2, né, você gera embaixo, você gera um plano, tá? Esses dois vetores, E1 e E2, geram um plano no R2, um plano. Aí, ao associar ao vetor E3, você vai gerar todo o espaço. Ok? Então, gerar é o seguinte, é pegar qualquer componente e poder se escrevê-la com uma combinação linear desses vetores. Vamos pegar um outro exemplo, né? Vamos pegar um exemplo diferente da base canônica. Pega aí o vetor V1, que tem componente 1, 1, o vetor V2, 1, 1, 0, e o vetor V3, 1, 0, 0. Tá? Então, será que V é uma combinação linear de V1, V2 e V3? Bom, será que, como V é gerado por V1, V2, V3, então ele é escrito com combinação linear desses elementos. Bom, ao fazer isso, você multiplica V1, V2, V3 por alfa 1, alfa 2, alfa 3, pega os vetores V, x, y, z e escreve dessa forma. Bom, você vai cair num sistema linear, você tem que resolver o sistema linear. Ao resolver o sistema linear, o que acontece? Você tem uma solução desse sistema é alfa 1 igual a z, alfa 2 igual a y menos z e alfa 3x menos y. Porque o que eu quero é determinar quem são os escalares de tal forma que o vetor V é uma combinação linear daqueles 3 vetores, V1, V2 e V3. Então, os escalares alfa são alfa 1 igual a z, alfa 2 igual a y menos z e alfa 3 igual a x menos y. Ora, então V não era alfa 1, V1, alfa 2, V2, alfa 3, V3? Os alfas são esses elementos. Então, V, que eu coloquei da forma x, y, z, é alfa 1 que é z, z vezes v1, y menos z vezes v2 e x menos y vezes v3. Então, é a mesma coisa, só que não aparece naquela forma tão simples. Quando eu usava a base canônica. A base canônica aparecia x vezes e1, y vezes e2 e z vezes e3. Aqui é a mesma coisa, mas aparece o z vezes o v1, y menos z vezes v2 e x menos y vezes v3. Independente disso, tanto faz. V1, V2, V3 também gera o R3, porque qualquer terna XY3 está sendo gerado pelos vetores V1, V2 e V3, ou a base canônica. Qualquer um gera o R3. Um exemplo aí, o exemplo que nós demos
Você toma V1, o vetor V1, vetor V2, vetor V3, e qualquer que seja a terna x, y, z pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores V1, V2, V3. Tá? Aí você tem a geometria do espaço. Um quinto exemplo, vamos considerar V1 o mesmo anterior, né? Vamos considerar V1, V2, V3, são os mesmos do exemplo anterior, e vamos acrescentar um outro vetor V4 a esses três. Tá? Vamos acrescentar o V4 e ver o que acontece. Será que se eu acrescentar esse vetor V4, né, eu vou gerar um conjunto maior ou vou gerar o mesmo conjunto que eu gerava com V1, V2, V3? Essa é a questão. Quer dizer, então eu tenho agora V1, V2, V3 e V4, eu quero saber qual o espaço vetorial que ela vai, qual o subespaço vetorial que ela vai gerar. Muito bem. Bom, se qualquer elemento que ele gere é da forma α1V1, porque ele é uma combinação linear dos vetores V1, V2, V3 e V4. Então se escreve dessa forma. Muito bem. Aí você fazendo os cálculos, né? Que você pega o vetor V do R3 e pega a forma x, y, z, multiplica os escalares por V1, V2, V3 e V4, iguala as componentes, você vai cair no sistema linear. Quando você tem um sistema linear desse, o que acontece? Você tem 3 equações, tem 4 incógnitas. As incógnitas são α1, α2, α3 e α4. Tá? Então a gente sabe que nesse caso você tem infinitas soluções, sob determinadas condições você tem infinitas soluções. Ok? Bom, então eu vou tomar α4 igual a um número real qualquer. Se eu tomo α4 igual a um número real qualquer, então, em consequência de eu tomar essa decisão de colocar α4 igual a α1 vai ser z menos 2a, α2 vai ser y menos z mais 2a e α3x menos y. Bom, aí eu observo que V, que estava no R3, ele é escrito com uma combinação linear de V1, V2, V3 e V4. Ou seja, no final, os 4 vetores V1, V2, V3 geram o mesmo espaço vetorial R3 que o anterior. Então eu gostaria de saber o seguinte, o que existe por trás disso para que tem um vetor adicional aí que não está acrescentando nada, quer dizer, não gera nada novo. Anteriormente você tinha 3 vetores e gerava R3, agora tem 4, gera o mesmo R3. Eu gostaria de saber, quer dizer, a gente vai estudar depois, qual é o conjunto ótimo de vetores para poder gerar o R3. Quer dizer, quantos vetores eu preciso para poder gerar o R3? Quantos vetores eu preciso para gerar o R4? Quantos vetores eu preciso para gerar o Rn? Quantos vetores eu preciso para gerar os polinômios, ou o conjunto das matrizes? Tá? Isso é importante. Quer dizer, nós estamos observando aí que o V4 não está acrescentando nada, só nos dá mais trabalho, dá mais conta. Tá? Eu quero saber o que está por trás disso. Nessa parte de subespaços vetoriais, vocês pegam o livro texto e façam os exercícios da página 174 e 175. Tá? É importante que faça esses exercícios. Estou sempre frisando isso, porque essas demonstrações, essas provas, vai te dar amadurecimento para você trabalhar daqui para frente. Tá ok? Então na próxima aula a gente vai estudar exatamente o que aquele V4 está acrescentando ou não ao espaço gerador. Ok?